Alô, tudo bem? Aqui é o Fernando falando e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos Fazendas de Sucesso, apresentações de fazendas de sucesso. E quem não sabe do que eu estou falando, no meu IGTV, no meu YouTube tem uma série de vídeos em que eu apresento uma fazenda, em que o meu amigo Amarildo, da Suporte Agro, dá assistência há mais de 10 anos e apresentei e estou buscando apresentar o manejo, as peculiaridades, como eles tratam a propriedade e passar para vocês a experiência que a gente tem lá, através do Amarildo, tá bom? Então, veja os outros vídeos que é muito legal, muito interessante o manejo que a fazenda faz. Então, a apresentação da fazenda, nos vídeos anteriores vocês podem conferir e ver nos comentários e conversando com alguns amigos, algumas pessoas que me procuram no Instagram, no YouTube, sobre a composição forrageira da propriedade. Então, é uma propriedade de 760 hectares, 756 hectares, em que tem uma peculiaridade forrageiras, aí está para vocês a composição, então 60% da fazenda é composta de MG5. E vieram me questionar, falou, poxa Fernando, a MG5 é uma forrageira que tem uma peculiaridade, um manejo um pouco específico, muita gente não gosta. E por que essa composição, né? Qual é o motivo, qual é o porquê dessa composição que tem no plano forrageiro dessa propriedade? E a primeira coisa que eu falo para vocês é que o grande motivo de ter essa composição, um dos grandes motivos é de você ter uma assessoria, de você ter um profissional capacitado, fazendo todo esse plano, fazendo todo esse planejamento. Ele confessa para vocês, eu não sou fã incondicional da MG5, Toledo, por quem conhece também outras, de algumas fontes sementeiras. Eu não sou fã, eu não sou muito adepto, procuro não indicar, e quando indico são em casos pontuais, em casos específicos, como nesse caso dessa fazenda atendida pelo Amarildo. Em que ele tem um suporte animal. Então, o que ele leva em conta? Todo o plano forrageiro da propriedade, então ele vai ter todo ano uma área reformada e a cada 6 anos você vai ter uma renovação da pastagem da fazenda, 100% reformada. Você tem uma alta concentração de vacas. Eu acho que é uma categoria animal que come bem, come bastante, necessita bastante de fonte forrageira. E ele tem um manejo específico, são piquetes, são praças de manejo. Então, os animais rodam em cada um na sua praça, com 4 piquetes, comendo a cada 10, 12 dias, aí, dependendo pluviosidade, adubação, tudo mais. Então, assim, nesse cenário foi indicado ou foi começada a implantação da MG5, que é uma forrageira de alta produtividade nas águas, uma forrageira que tem uma capacidade de suporte muito alta, porém, o ponto que eu não gosto é ela de difícil manejo, então ela tem um manejo específico e peculiar. E se você passar do ponto ou deixar que ela se torne um pouco mais amadurecida, um pouco mais tenra, dura, os animais não comem. Então, eu já vi animais passando fome com o pasto verde de MG5, só que os animais passando fome, porque eles não conseguiam e não tinham a preferência por ela. Então, assim, mas ali, nesse caso dessa fazenda, esse fator não é levado em consideração, porque são vacas, então você tem um animal que tem uma necessidade grande de fibra e numa alta capacidade. Então, lá, os pastos lá trabalham com 3, 4, 5 as por hectare, porque a MG5 no verão ela suporta. Então, você tem 60% da fazenda com uma alta capacidade de suporte, com um alto poder de capacidade animal. Então, você pode concentrar esses animais nesses 60% da área, porque a MG5 tem sim a característica de suportar. E lembre-se, são pastagens que a cada 2, 3 anos elas são reformadas, porque a cada 6 anos ele reforma toda a fazenda, então são pastos relativamente novos, que tem adubo, além de fazer uma adubação de cobertura,
no segundo e terceiro ano. Então, assim, são pastos que têm a capacidade produtiva alta, a caixa, né, a planta, o solo está bem nutrido, não tem compactação, então essa MG5 vai ser altamente produtiva. Então, veja, você tem 60% da propriedade que tem a capacidade de manter a propriedade inteira no verão. Você pode pensar, poxa, Fernando, e o inverno? Eu sei que ela é produtiva no verão, mas o inverno ela seca, vira talo, você não consegue ter nenhuma fonte de fibra nessa área. Por isso que tem os outros 40% diversificado, com algumas forrageiras boas de inverno, que tenha pelo menos uma massa verde de inverno. E vocês não se esqueçam que de 96 a 100 hectares por ano é reformado com milho, sendo 2 safras de milho, onde esse milho produz silagem para o inverno. Então você tem os outros 40% da fazenda para suportar os animais. Você tem produção de silagem, comida para o inverno, além de você reduzir no inverno a capacidade da fazenda. Por exemplo, você tem um lote de bois, um lote de engorda, em que a gente definiram-se o abate ou a saída desses animais num pré-inverno, né? Num período que antecipa o inverno. Então você vai reduzir um pouco o número de animais, você vai ter uma produção de alimento extra na seca através da silagem, e você vai ter algumas passagens diferenciadas que você pode, através de manejo e através de estratégias, ter essa alimentação dos animais no inverno. Então, você vai ter esse suporte desses animais no inverno. Então, por isso que, sim, essa fazenda, nesse panorama, ela tem 60% de MG5. Como eu disse lá atrás para vocês, não sou o maior fã da MG5, não sou entusiasta, mas nesse panorama, nesse perfil, ou nessa realidade, se faz necessário ou se faz efetivo e com êxito. Por quê? Porque você tem, reforço bem, você tem um profissional que está lendo a fazenda, que está lendo o que o proprietário quer, que está mitigando os objetivos, planejando os objetivos para que tenha sucesso no final. Então, é imprescindível um profissional que esteja por dentro dessa propriedade, que esteja por dentro dessa planificação, desse planejamento. Contar uma história para vocês. Eu tenho um cliente, eu já tive um cliente, não é mais meu cliente, né, porque eu trabalhava com vendas. Ele tem uma propriedade ali em Bataguaçu, ele tem 100% da propriedade MG5. Quando começamos esse plano de formação, ele falou, Fernando, eu tenho duas outras fazendas que vão me dar suporte, eu quero fazer essa propriedade de engorda, então eu vou ter 100% dos animais no verão. O inverno vai ser só alguma coisa que sobre, algum repasse, algum descarte, alguma coisa. Então, o que a gente fez? A gente colocou 100% da propriedade MG5. Só que ele tinha 5, 6 UAs por hectare, então ele tinha uma capacidade produtiva muito alta e tinha animais disponíveis para isso. Então, por isso que não existe aquela forrageira ideal, não existe aquela forrageira milagrosa que você vai plantar, que você vai cultivar na sua propriedade, que ela vai fazer todo o resto ou todo o milagre. Existe um planejamento, existe uma técnica, um técnico por trás, um objetivo firmado, um objetivo traçado. Então, é muito importante vocês não irem na onda de vendedores de essa é melhor que aquela é melhor que essa. Não existe a melhor, existe a mais adequada para o seu panorama ou para a sua realidade ou para o seu objetivo. Então, esse é o recado que eu queria dar nesse vídeo, que muitas pessoas me questionaram, tanto elogiando como criticando. Então, não existe a forrageira milagrosa. Bata um papo, dialogue com algum profissional, com a pessoa de sua confiança, para traçar o melhor plano e para ter a melhor forrageira para aquele seu ambiente, beleza? Pessoal, acompanhe os próximos vídeos e não deixem de ver os vídeos anteriores. Até mais!